No dia 30 de outubro de 2022, Lula foi eleito o nosso novo presidente em uma das eleições mais disputadas da história do Brasil. E apesar do resultado das eleições, ainda estamos em um ambiente muito polarizado. Tem muita gente contente com o resultado e muita gente que não está nem um pouco satisfeita. E uma das principais dúvidas para nós que investimos é onde investir agora? Além de tantas outras questões, como a economia pode se desenhar daqui para frente, como proteger o patrimônio. Por isso que no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como investir durante o governo Lula. E antes da gente entrar no assunto do vídeo, se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada que vai acontecer por aqui. Aqui nós conversamos principalmente sobre finanças, investimentos, negócios e muito mais. Por isso já deixa o like no vídeo porque isso me ajuda bastante, beleza? Logo após o resultado das eleições, o mercado abriu com bastante volatilidade. O mercado abriu em queda, depois subiu bem, só que logo depois caiu e por fim subiu de novo. Mas o que motivou essa queda do Ibovespa e logo depois uma valorização? Acredito que a queda das estatais tenha influenciado bastante na queda do Ibovespa, como por exemplo a Petrobras, que caiu bastante, e o Banco do Brasil, que também caiu bastante. Mas logo depois tivemos uma alta no Ibovespa. Depois do resultado das eleições, o setor da educação subiu muito forte com a expectativa de mais apoio e financiamento estudantil, talvez por conta de uma possível ampliação do FIES. Lembrando que durante o governo do PT, a ampliação do FIES beneficiou muitas empresas do setor de educação. Talvez essa queda no preço das estatais seja por medo de uma possível interferência política. Por outro lado, as empresas do setor de educação estão visando um possível benefício desse novo governo. Só que isso é só uma especulação, esse tipo de pensamento ainda é muito embrionário, muita coisa ainda vai acontecer. Nesse primeiro momento, precisamos ter mais calma e cautela. E só para deixar bem claro, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Pegando agora algumas ideias que a gente consegue imaginar e tentando colocar em prática onde investir e onde não investir com o novo governo, vimos que algumas estatais já estão caindo, por isso eu acho um pouco arriscado investir em estatais agora. Até porque o Brasil controla essas empresas, como por exemplo o Banco do Brasil. E essas empresas podem servir de instrumento político, ignorando por um determinado momento o crescimento e a geração de lucro, sendo que o lucro é um dos principais indicadores da saúde de uma empresa. Essa possível interferência política até pode trazer benefícios em outras áreas, mas acionistas minoritários podem ser prejudicados, mesmo estando baratas e lucrativas, como é o caso da Petrobras, que só de dividendos pagou mais de 200 bilhões nos últimos 12 meses e cerca de 60 bilhões foram para o governo. Mesmo assim, eu não compraria ações dessas empresas agora. Olhando agora para a renda fixa, eu não acho que seja uma boa ideia entrar agora em um pré-fixado com um prazo de vencimento muito longo. Olhando para algumas das promessas de campanha do Lula, mais auxílios, aumento do salário mínimo, isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000, isso cria uma expectativa de mais gastos com menos arrecadação, pelo menos até agora. E essa dinâmica tende a aumentar a inflação. Por isso, pensando em curto prazo, um pré-fixado talvez não seja uma boa ideia nesse primeiro momento. E para o médio e longo prazo, acho mais interessante um título indexado ao IPCA, ou seja, indexado à inflação. O plano de governo de um país impacta consideravelmente a trajetória econômica desse país. Por isso, acho interessante a gente conversar sobre algumas promessas do Lula do ponto de vista econômico. Em relação aos impostos, o Lula diz que quer criar uma estrutura tributária mais simples e taxar os mais ricos. Uma coisa que tem que ser levada em consideração é que grande parte do dinheiro dos milionários não está em forma de dinheiro. Não é uma quantia que está parada em uma conta corrente. O Jeff Bezos, por exemplo, ele não tem um cofre com bilhões de dólares. Ele tem equity, ações, imóveis, entre outras coisas. O ponto é que no Brasil sai muito dinheiro e de alguma forma tem que entrar mais dinheiro. E uma das formas de entrar mais dinheiro é de fato cobrando mais impostos. A questão é que cobrar mais impostos dos mais ricos, por mais que pareça uma solução, na prática não é algo tão fácil de ser aplicado. Por exemplo, na Argentina em 2020, eles aumentaram os impostos sobre os mais ricos. E logo depois começou o movimento dos mais ricos migrando para o Uruguai. Por isso que na teoria, essa questão de cobrar mais impostos dos mais ricos talvez seja válida, mas na prática é algo mais complexo de acontecer. Um dado relevante é que micro e pequenas empresas geram cerca de 72% de empregos no Brasil. Ou seja, quem mais gera emprego no Brasil não são necessariamente as grandes empresas, e sim os pequenos empreendedores. Uma outra promessa do governo Lula é o reajuste do salário mínimo. Ou seja, o Lula quer aumentar o salário mínimo. Mas será que isso é de fato uma coisa boa? Não é que o trabalhador não deva ganhar mais. Lógico que o trabalho tem que ser valorizado. Mas olhando pelo ponto de vista de uma empresa, supondo que um trabalhador receba R$15 por hora e ele agregue para essa empresa R$17 por hora. Se o salário mínimo subir e o trabalhador agora ganhar R$20 por hora, por exemplo,
ele vai ganhar mais do que ele agrega para essa empresa. Dessa forma, não é vantajoso para a empresa nem sequer contratar o funcionário. Ou seja, se o salário mínimo subir e ultrapassar o quanto esse funcionário gera para a empresa, não faz nem sentido essa contratação. Sem falar que o trabalhador tem um custo para a empresa. Por isso é um tanto delicado esse aumento salarial, porque pode até gerar uma massa de pessoas desempregadas. Lembrando que mais da metade dos empregos no Brasil são gerados por pequenas e médias empresas. A questão é que não dá para prever o que vai acontecer com o Brasil e com a economia daqui para frente. Mas tem algumas decisões que a gente pode tomar visando minimizar perdas e potencializar ganhos. Olhando agora para como investir o dinheiro do ponto de vista do governo Lula, não adianta ficar pensando, poxa, será que essa empresa vai cair? Ou, poxa, onde será que meu dinheiro vai valorizar mais? Primeiro de tudo é criar a reserva de emergência. Olha para os seus gastos, você tem um gasto de R$3.000, beleza. Você vai multiplicar, por exemplo, por 6 e vai encontrar R$18.000. Esse é o valor mínimo da reserva de emergência desse exemplo. Essa quantia vai para uma aplicação segura que você consiga resgatar a qualquer momento. A reserva de emergência é o que te dá fôlego e tranquilidade para tomar melhores decisões nos seus investimentos e na vida. Mas o que uma reserva de emergência precisa ter? Liquidez diária para você conseguir resgatar esse dinheiro quando você quiser, risco baixo, ou seja, um investimento conservador, algo seguro, e uma rentabilidade que seja no mínimo 100% do CDI. Alguns investimentos compatíveis com a reserva de emergência são Tesouro Selic, um CDB com liquidez diária que renda no mínimo 100% do CDI, contas remuneradas que também rendem no mínimo 100% do CDI e um fundo DI sem taxa de administração. Essas são algumas opções para reserva de emergência. Esse é o primeiro passo, construção da reserva de emergência. Já tem a reserva de emergência ou terminou a construção da sua reserva de emergência? Ótimo, agora sai para comemorar, só não gasta tudo que você juntou na reserva de emergência. Segundo passo, objetivos de médio prazo. Pode ser uma viagem, comprar um carro, talvez um imóvel, algo entre 3 a 5 anos. Você vai investir em opções conservadoras também, porque, poxa, você tem um objetivo a médio prazo. Você não quer ter surpresa no dia que resgatar esse dinheiro. Algumas opções para esse segundo passo: uma renda fixa pré-fixada e pós-fixada, um CDB com vencimento daqui a 2, 3 anos, um tesouro IPCA+, compatível com a data do seu objetivo. Porque se resgatar o dinheiro antes, corre o risco de perder dinheiro, porque ele sofre marcação ao mercado. LCIs e LCAs também são investimentos interessantes para um objetivo de médio prazo. Ou seja, para esses objetivos de médio prazo, investimento de renda fixa que você não tem resgate imediato. Por outro lado, você tem uma rentabilidade um pouco maior. Lembrando que isso é depois da construção da sua reserva de emergência. Mas, poxa, vou ficar apenas com renda fixa na carteira? Nope, nope, nope. Aí que entra o próximo passo. Terceiro passo, investimentos para o longo prazo. É sempre interessante ter renda variável e, mais importante ainda, ter de forma diversificada. Isso independente de qualquer governo. Olhando para o longo prazo, a renda variável tende a ter um bom desempenho. Mas claro, olhando para o curto e médio prazo, ela oscila bastante, principalmente em eventos políticos, como as eleições. Algumas opções para esse terceiro passo: investir em ações. Investir em ações e negócios são uma das coisas mais rentáveis do mundo. Claro que é preciso ter um filtro e fazer uma avaliação das empresas que você pretende investir. Outra aplicação para esse terceiro passo, visando o longo prazo, são os fundos imobiliários. Eu, particularmente, gosto muito da ideia desse tipo de investimento. Mantendo a constância de aporte e visando o longo prazo é algo que faz muita diferença. Outro investimento interessante, tanto para o médio quanto para o longo prazo, são os investimentos no exterior. Possuir um pouco de ativos internacionais faz com que você proteja o seu patrimônio para não ficar exposto apenas ao real. E você pode fazer isso de forma indireta, investindo através de BDRs, ou abrindo uma conta em uma corretora e investindo de forma direta. Essa segunda prática está ficando cada vez mais fácil, porque a gente tem diversas empresas no Brasil que têm parceria com corretoras e bancos internacionais. Com isso, você consegue fazer seus investimentos diretamente nos Estados Unidos sem muita burocracia. Algumas das empresas que facilitam esse tipo de investimento é a Nomad e a Avenue. É uma forma de você fazer seus investimentos em dólar de uma forma muito mais simples. Sem falar que essa diversificação traz uma proteção para o seu patrimônio. Até porque o investimento vai ser feito em uma moeda forte, o dólar. E isso tende a ser mais benéfico no longo prazo do que deixar todo o seu dinheiro concentrado no Brasil. Sem falar que desde o início do Plano Real, o dólar só se valorizou. Claro que com bastantes oscilações no caminho. Por isso, é válido ter investimentos em dólar. Ainda nesse terceiro passo, ou seja, depois de você ter montado a sua reserva de emergência e depois de investir para os seus objetivos de curto e médio prazo, tem um ativo que acaba sendo destaque em um cenário com muita intervenção política. Mesmo a intervenção sendo em um cenário nacional ou em um território internacional.
esse ativo são as criptomoedas, como por exemplo Bitcoin, Ethereum, entre outras. É interessante ter esse ativo na carteira no meu ponto de vista, mas claro, um percentual pequeno, até porque é algo que oscila bastante. Mas por que é interessante se expor a esse tipo de ativo, já que é algo que oscila bastante? Bom, as criptomoedas não estão vinculadas a nenhuma moeda, nenhum governo e nenhuma economia. É um investimento mais independente e, claro, tem a vantagem que ela não pode ser confiscada, a não ser que você passe a senha para alguém. Outro benefício das criptomoedas é fazer transações sem a necessidade de um intermediário, que poderia ser ameaçado por um governo. Mas vale lembrar que as criptomoedas são investimentos que oscilam bastante, o que as torna um investimento bem arriscado. Ainda assim, eu acho interessante ter uma pequena parcela da sua carteira em criptomoeda, visando ali uma proteção e uma diversificação. Percebeu que com essa parte, com os investimentos internacionais e com as criptomoedas, a gente não fica sujeito apenas à trajetória do Brasil? Já que muitas coisas podem acontecer com a economia global, eu não quero ficar restrito apenas às altas do Brasil. Por isso a importância da diversificação não apenas nacional. Mais da metade da população brasileira escolheu o Lula como presidente, mas agora ele não é presidente apenas dessa metade, e sim de toda a nação. Mas apesar de ficar em dúvida do ponto de vista econômico de algumas medidas que serão colocadas em práticas, eu espero que ele faça um excelente governo para que a vida dos brasileiros em geral melhore. Eu também espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu tenha te ajudado de alguma forma para que você tome decisões melhores com seus investimentos. Se ficou com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que vai acontecer por aqui. E até o próximo vídeo.